Ter aprendido o básico sobre picos de glicemia me fez emagrecer de maneira muito mais rápida e muito menos dolorosa. Nesse vídeo eu vou te dar dicas de ouro de como você vai evitar esses picos quando você estiver fora da sua rotina. E antes da gente começar, aquele aviso super importante. Todas as informações desse vídeo são tiradas do livro A Revolução da Glicose, de Jesse Inchauspe. Eu não sou nutricionista. Tudo que eu falo aqui são coisas que eu utilizei na minha rotina e que funcionaram muito bem. Se você tem alguma questão de saúde, o ideal é sempre procurar um profissional. Agora, se você não assistiu ainda a parte 1 desse vídeo, eu sugiro fortemente que você primeiro clique nos cards e assista esse primeiro vídeo para depois voltar para cá, senão não vai fazer muito sentido. No primeiro vídeo eu explico tudo sobre o que é pico de glicemia e como você vai fazer para evitar, baseado no mesmo livro. Esse aqui não é o vídeo das regras, esse aqui é o vídeo da vida real. O que você vai fazer quando você sair, quando você viajar, quando você for comer fora. Que você sabe que não vai seguir 100%, mas também você não quer chutar o balde muito longe. Então eu juntei aqui algumas situações e algumas dicas pra gente já se preparar. E a primeira delas é o barzinho com os amigos. A gente sabe que comida de boteco costuma ser um pouco mais carregada e também tem menos opções do que um restaurante. Geralmente você vai encontrar uma batata frita, uma porção de carne, um frango frito, quando muito uma brusqueta. Então o que a gente pode fazer para evitar ter um pico de glicemia? Lembra que no primeiro vídeo a gente falou sobre comer na ordem correta? Fibras, proteínas, gorduras e carboidratos. Todas produzem glúteres coloridos. Como normalmente a gente não encontra muitas opções com fibras numa mesa de bar, ou sei lá, às vezes você só não tá afim de pedir uma salada ali com seus amigos, uma boa dica é tentar garantir as fibras antes de sair de casa. Então quando eu tenho tempo, que é um pouco raro, porque às vezes eu me atraso para sair, eu tento fazer um pratão de salada. Isso, inclusive, ajuda a tirar a fome na hora que você chegar lá. E quando eu tô com um pouco mais de pressa, mas eu tenho algumas coisas prontas na geladeira, eu pego um pedacinho de palmito, um pedacinho de pepino, que só isso já vai ajudar bastante com as fibras. E aí, quando você chegar no bar, a melhor opção é você começar pela proteína. Então, pede primeiro o espetinho, a porção de carne, a porção de frango, pra aí depois você ir pra batata, pra brusqueta, tudo que for carboidrato. Nossa, Renata, que paranoia, só um bar. Gente, tudo que eu falo aqui é opcional. Então, assim, não é o fim do mundo se você não comer fibras o dia que você sair, mas que ajuda, ajuda. E falando em bar, como é que ficam as bebidas? Segundo a autora, o álcool em si não causa picos de glicemia, mas a mistura dele, sim. Ou seja, os drinks que têm açúcar vão costumar gerar pico de glicemia. A cerveja, apesar de não ter açúcar, ela é um carboidrato, então ela vai elevar também. E as melhores bebidas para esses casos são destilados puros, com whisky, vodka puro, mas eu não sei vocês, eu não gosto muito não. O que eu costumo fazer quando eu tô bebendo é tentar pedir ou um vinho seco ou um espumante brute, que acaba tendo ou pouco ou nenhum açúcar e acaba sendo uma opção muito boa pra gente aproveitar. Ah, Renata, então se eu não for pedir um drink, eu vou pedir um suco, que é mais saudável, né? Então, o suco, ele parece saudável, mas ele não é tanto assim. Lembra da nossa ordem? Fibras, proteínas, gorduras, carboidratos. O suco é basicamente a fibra e a glicose, o carboidrato. Quando o suco é preparado, as fibras que estariam na fruta, elas são rompidas. Então, basicamente, você tem o quê? Você tem um copo de açúcar. Continua tendo vitaminas? Continua tendo vitaminas, mas é um copo de açúcar com vitaminas. O ideal, segundo a autora, é você consumir só a fruta pura. Mas se você fizer muita questão do suco, tenta deixar por último, tenta deixar como uma sobremesa. Ok, então para sair à noite, a gente já tem um plano. Mas e quando a gente precisa de um lanche fora de casa? Geralmente é quando a gente tem menos opções ainda, né? Então são os momentos que você tá voltando pra casa, precisa pegar uma coisa rápida, tá no aeroporto, tá ali numa mesa de café da manhã e tem poucas opções. E geralmente é tudo carboidrato, ou 90%. E aqui não tem muito segredo. Sempre que possível você tenta seguir aquela ordem da parte 1 e tentar colocar alguma coisa de fibra, proteína ou gordura para amenizar o impacto do carboidrato. Isso pode ser, por exemplo, você dar preferência para uma esfirra de carne, ao invés de um pão de queijo que é só amido e gordura, ou de repente você escolher um espetinho ou um lanchinho que tem um pouco de alface e por aí vai. Aqui o foco é redução de danos. E antes da gente ir para nossa última dica, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. E o nosso truque de ouro é você usar vinagre de maçã. Segundo o livro, quando você consome vinagre de maçã uns 10 minutinhos antes da sua refeição, isso corta muito o impacto de um pico de glicemia, por mais que a sua refeição tenha muito carboidrato e muito açúcar. E você pode consumir de várias formas, então você pode colocar vinagre numa salada, por exemplo. Eu não gosto, tá?
mas é uma opção. Você pode diluir uma colher de chá de vinagre de maçã num copo grande de água com gelo e tomar com um canudinho. Eu costumava fazer isso antes. Ou pegar vinagre em cápsula, que é como eu tomo hoje. Ah, Renata, então eu vou tomar vinagre de maçã e eu vou comer o que eu quiser. Não é assim também. Vamos lembrar que assim, o impacto de pico de glicemia pode até ser menor, mas ainda tem as mesmas calorias, tem outros impactos, né, do açúcar e das gorduras que a gente tá comendo no corpo. Então, vamos com calma. E se você quiser mais dicas de como secar além da alimentação, eu te recomendo assistir esse vídeo aqui, que eu falo sobre treino e mentalidade, que eu usei para secar sem efeito sanfona.